falava, se acontecer isso aqui, eu espero que a aplicação faça aquilo, né? E assim, de certa forma, o teste automatizado mais ou menos é isso também. Mas o que eu vejo importante disso é o seguinte: você para pensar, o teste ele basicamente te fala como que a sua como que o seu sistema, que a sua aplicação precisa rodar, né? Então, se a minha aplicação está rodando aqui, se chegar uma entrada X, eu espero que a saída dela seja Y. Então, beleza, quando eu faço um teste automatizado, eu vou lá e escrevo um código que me conta isso. Olha, a aplicação ela está dessa forma aqui, aconteceu um evento tal, e eu espero que a aplicação se comporte dessa forma. Eu tenho um código que me conta isso. Eu tenho um código que eu posso dar um F5 lá, dar um Ctrl+R, rodar algum comando na minha IDE, na linha de comando aqui, rodar e ele vai falar. Então, assim, se eu tenho uma espécie de um robô ali, um código, que me conta, que avalia se a aplicação está fazendo o que ela precisa de fato fazer, testar a aplicação fica fácil. Então, assim, a gente fala muito questão de uma aplicação legada, uma aplicação que vai evoluir, é uma aplicação que vai crescer, né? Assim, hoje eu acho que é meio que assim, eu não consigo imaginar você construir uma aplicação que tem a intenção de que ela cresça, né, tem a intenção de que surjam novas features, que features sejam mudadas e tal, sem ter teste. Se você parar para pensar que a cada nova feature que você coloca na sua aplicação, você precisa garantir que todas as features anteriores continuam funcionando, para você garantir isso, você precisa de que alguém, seja um robô, seja uma pessoa, vá lá e teste isso. Assim, se é possível fazer isso através de robôs, os testes, por que a gente pode fazer isso através de testes? E indo um pouco além, acho que além da questão dele te ajudar nessa evolução, nessa garantia, né, que as features continuam funcionando e tal, vou entrar numa outra seara já, mas um outro ponto é que quando você desenvolve com o teste, quando você pensa o seu código usando o teste, você percebe que o seu código fica melhor. Você percebe que quando você vai definir uma classe, você precisa definir ela como uma classe pequena, faça só o que ela tem que fazer de fato, porque aí vai ficar mais fácil de fazer o teste dela. Quando você vai fazer a integração dessa classe com outra classe, você pensa melhor essa integração, porque o teste te ajuda nisso. Então, assim, além de ser aí uma ferramenta que vai te ajudar na manutenção e evolução do código, ele vai te ajudar a fazer um código melhor, ele vai te ajudar a construir a qualidade do código, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, é muito difícil colocar teste aqui nesse sistema. Mas o problema não é o teste em si, é que o sistema está com práticas ruins de desenvolvimento de código em geral, né? Tipo, classes gigantes, regras de negócio misturadas, domínios que tem interseção. E isso é muito comum mas em sistemas só pegar legados, uma outra coisa Por que isso você talvez falou. a dificuldade mesmo das pessoas em colocar os testes, né? Mas realmente é bem possível quando a gente refatora um pedacinho para colocar algum teste, né? Tenta isolar um pouquinho as coisas. Ou então até optar por outros tipos de teste, como o teste de integração, às vezes, ou end-to-end. Agora, com essa questão de ficar em casa na pandemia, eu tenho feito coisas que eu não fazia comumente antes, do tipo louça, né? Lavar louça e tal. E uma coisa que eu estava pensando, estava lavando a louça do almoço e tudo, estava pensando que quando você vai pegar um código legado, para poder implementar teste, é mais ou menos como você pegar uma pia suja, assim, né? Assim, geralmente na pia suja, você pega o que está mais sujo, você separa. Então, uma vasilha que está muito suja, você vai precisar deixar ela de molho. Coloca ela de molho, deixa ela no canto ali, separa, aí você coloca prato, tudo junto, aí só depois que você deu uma organizada, é que começa a lavar, né? O lavar poderia ser o teste pequeno, o teste unitário. Essas etapas que você foi fazendo antes de separar e dar uma organizada, às vezes é o que você precisa fazer no código legado, né? Porque não pode encarar um código legado, esse de teste, não pode encarar um código legado da mesma forma que você encara um código novo, né? A abordagem tem que ser um pouquinho diferente, assim. Sim. Você, inclusive, me lembrou a Agatha Christie agora, Matheus, porque a escritora de romance policial, uma vez perguntaram onde que ela tirava ideia para os livros dela, ela falava que era enquanto ela estava lavando louça. Só um parênteses aí. Mas um ponto que você comentou aí é que o código, o teste, ele conta como o código ele tem que funcionar, né? Então, nisso, ele é uma espécie de, inclusive, documentação do sistema, né? Às vezes, por exemplo, eu quero conhecer
como que um sistema funciona, a melhor parte de código para você começar a ler são os testes, porque você está lendo quase que realmente ali, igual você falou, um roteiro mesmo, ó, se isso acontecer, tal coisa deve acontecer. Né? Então ele ainda serve como documentação para aprendizado daquele sistema em questão. E por isso que ele tem que ser bem escrito, sabe? Por isso que você tem que preocupar em não colocar número mágico nele, em colocar um título bem dissertativo, para que ele sirva como documentação, porque um problema comum até faço o teste, mas aí você coloca um monte de número mágico, você coloca um monte de coisa que não faz sentido para aquele teste, você começa a inflar ele por algumas praticidades, e aí você acaba perdendo essa parte da documentação do teste. Aí eu vou até saber que deu pau, mas eu não vou saber nem por que deu pau, ou entender, assim. Pau eu falo que o teste reprovou. O teste tem que ser muito bem escrito, até mesmo porque ele não vai ter teste em cima dele, né? Aliás, pode até ter, depois a gente fala um pouco mais à frente disso, mas é aquela história, né? Quem vigia os vigilantes? Então, o código do teste tem que ser o suprassumo ali de qualidade. A Fernandinha começou até a falar sobre a questão de testes de integração, testes unitários. Acho que a gente pode agora, então, começar a falar um pouco sobre quais são os tipos de teste automatizado, né? Que teste automatizado é uma disciplina que pode englobar várias abordagens. Então, vamos começar a destrinchar aí quais são esses tipos de teste. Quando você vai olhar quais são os tipos de teste, normalmente ele olha para a pirâmide de teste, né? Na pirâmide de teste, a base são os unitários, aí no meio ali você tem os de integração, e em cima você tem o end-to-end, testes de interface, né? Acho que é isso mesmo, né, gente? Isso. O que é pirâmide de testes? A pirâmide, ela serve para te mostrar exatamente qual é uma pirâmide mesmo. Você está perdido no contexto, fala assim, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Aí você fala assim, a base, o momento eu vou começar aqui, eu vou começar pelo unitário, porque ele vai ser a base que vai cobrir meu código, a parte mais hardcoded dali, e vai garantir meu sistema mais robusto. Aí depois você começa a olhar para integração, depois você começa a olhar para outros contextos, você tem conversa de sistemas, aí você tem o de contratos também entra nesse contexto, você começa a olhar outras questões que são menos código hardcoded. A pirâmide também reflete o retorno do investimento, né? Assim, ela, na base dela, são os testes que a gente deveria ter em maior proporção do nosso sistema, porque eles são testes mais simples de serem feitos e mais baratos também. E quanto mais você vai aproximando do topo da pirâmide, né, mais caros os testes vão ficando, mais demorados de serem feitos, né, mais difíceis, e cuja proporção deveria ser menor no nosso sistema, né? Mas eu vejo essa visão muito clara em sistemas novos, de novo, né? Em sistemas legados, as coisas podem mudar um pouco. Porque, como eu falei, até no cenário que eu vivi, era bem difícil colocar testes unitários no sistema e a gente acabou indo para o caminho de um teste de integração, que acabou ficando mais factível de ser feito. Você pode considerar o sistema como uma caixa preta, né? Até tem os conceitos de caixa preta, caixa branca, mas enfim, você considera como um sistema que você não sabe como ele está ali internamente e você vai só tratar ele como uma função, né? Dou meus parâmetros e recebo o meu retorno. E aí eu concordo com a Fernandinha. Tem cenários que inverter a pirâmide de testes faz sentido. Sim, acho que a questão sobre esse ponto aí de pensar onde que vai ficar a quebra, né? Se você parar para pensar num teste, ele sempre vai ser uma coisa do tipo given when then, né? Dado que o sistema está no estado X, quando acontecer o evento tal, uma função tal, alguma coisa, eu espero que ele faça, que ele vá para aquele estado, né? Então, é sempre esse given when then. Basicamente, o que vai... é legal você imaginar meio que uma fronteira entre o que é a aplicação que você está testando e o que é um mock, um estado conhecido. Acontece que, às vezes, você pega uma aplicação legada, como geralmente as aplicações legadas elas são monolitos, é difícil de você quebrar a aplicação. Então, assim, às vezes fica mais fácil você pegar a aplicação toda, fazer meio que um banco de mock ali, e quando você vai testar, você chama ela toda, né? Independente do tipo do teste, né? Se é unitário, se é end-to-end, tudo, você vai ter essa fronteira entre o que você está testando e o que é mock, né? Então, isso vai existir sempre, é importante você entender dentro da sua aplicação onde que isso pode ficar. Que aí você vai conseguir saber mais ou menos até onde que seu teste pode ir, assim, né? Exatamente. Tem muita gente, por exemplo, que entende como teste de integração sendo só quando um sistema, ele chama um outro sistema externo. Sei lá, no sistema ele tem dependência com SAP. Então, para poder testar essa dependência, eu vou fazer um teste de integração.
Mas quando você pega essa definição de teste de integração mais baseada até em domínio, até usando uma abordagem de DDD, se eu tenho no meu próprio monolito ali, ou até no meu próprio microserviço, domínios diferentes e tem um código que transpassa esses domínios, eu posso considerar até que um teste que pega esses dois domínios é um teste de integração, ainda que não tenha nenhuma chamada HTTP, né? Não estou fazendo uma chamada que está saindo da minha aplicação, está ali em memória só. Sim, inclusive, né, quando eu chamei de teste de integração aqui mais cedo no legado que eu estava trabalhando, era exatamente esse caso, era o teste entre domínios de um monolito. Então, era uma entrada única, mas que acessava diversos domínios lá dentro e retornava uma resposta. Então, era esse, eu concordo, que não necessariamente é domínios externos, né? Porque, principalmente, os domínios externos são aqueles que a gente não tem muito controle sobre eles. E aí fica até uma polêmica aí, se a gente deveria testar eles ou não, né? Se a gente deveria fazer com que os nossos testes dependam desses domínios que a gente não tem acesso ou não tem controle, né? Mas... E é mais comum a gente ver até um outro tipo de teste nesse cenário, né? Que é o teste de contrato. De contrato, exatamente. O teste de contrato ele é muito bom porque ele vai testar se o que você acordou de comunicar ali está funcionando, né? E ele é muito bom para aplicativos móveis, por exemplo, quando você tem a pessoa não tem obrigatoriedade de atualizar a versão do celular dela, então você tem que ficar respondendo a várias versões de software, a sua API ou que você estiver expondo, né? Ou quando você tem um contrato ali de, por exemplo, a transação de cartão de crédito, aí você cria esse teste de contrato para garantir que ele vai continuar te respondendo, e aí mesmo que ele pare de te responder e seja fora do seu controle, ele começar a te responder errado, pelo menos você vai apitar isso rápido e vai ver isso rápido, entendeu? No pior dos casos. Outro tipo de teste que aí foge um pouquinho desses cenários que a gente está aqui falando, porque esses testes eles estão avaliando regra de negócio, né? E são os testes de carga, né? Que vão estar avaliando outros quesitos das aplicações. Qual que é a definição aí de teste de carga? Um teste de carga, você geralmente vai estressar uma determinada métrica da sua aplicação para entender se a sua aplicação está aderente àquela métrica. Por exemplo, em requisições por segundo, tipo assim, se eu aguento a quantidade de usuários que vão bater lá no meu back-end executando uma determinada operação, ou se o meu banco de dados está aderente à carga de dados que eu estou colocando dentro deles, né? Ele vai dar exatamente esses extremos de onde a nossa aplicação ela reside, né? Tipo assim, até onde ela está resiliente a falhas de denial of service ou nem precisa chegar nesse limite, às vezes aonde ela introduz uma certa latência, onde ela diminui o throughput de informação e que passe a não atender os requisitos de negócio. O teste de carga, inclusive existem vários tipos de teste de carga, né, de estresse, etc. Não vou entrar muito no detalhe, mas ele quer responder algumas perguntas, né. Primeiro tem a pergunta, até quando o meu sistema quais são os requisitos que o meu sistema consegue suportar? Então vamos supor, meu sistema tem que suportar 10 mil clientes simultâneos. Então eu vou fazer aqui com essa volumetria, beleza, esse aqui é tipo a ficha técnica do meu sistema, 10 mil usuários simultâneos, consigo ter funcionário distribuído em várias geolocalizações, ok. Uma outra pergunta é, o que acontece quando o meu sistema chega no limite? Porque é importante a gente saber também que se der ruim, sei lá, der um pico, o que vai acontecer? Ah não, o usuário vai receber só lentidão. Ah não, vai dar lock no banco, né? Então, o teste de carga também serve para você, tipo, estressar o seu sistema a ponto de ver como que ele se comporta em uma situação adversa. Isso aí. E no front-end? Existe teste automatizado no front-end? Porque aqui a gente está falando muito voltado para APIs, né? Como que funciona o caso aí do client-side? A client-side era na gritaria, né? No milagre, né, Thiago? Essa é a verdade. Brincando. Os testes de interface, né, são os testes que estão lá no topo da pirâmide. Eles são aqueles testes que são difíceis de fazer e que são caros. Então, muitos sistemas que a gente vê hoje por aí,
eles custam a investir em teste de interface, né? Primeiro, face aos outros testes,